Então, essa imaturidade, ela permeia a nossa vida e ela é o nosso desafio, né? Ir conquistando novos patamares de evolução. Olá. Dando continuidade ao tema de como a infância interfere na vida adulta, vamos ampliar nossas reflexões. Segue comigo. Então, nesse percurso, é inevitável que haja defasagem entre o que a mãe me oferece e aquilo que eu preciso. E essa defasagem, ela é completamente natural. E o que acontece é que isso nos dá a dimensão do que é a dor, né? A gente entra no mundo e através dessas defasagens, onde a mãe está sempre tentando acertar, entender para atender o bebê, a gente vai conhecendo duas coisas. Primeiro, a dor, a frustração, e segundo, o que é o amor humano? Senão essa tentativa inesgotável de conquista de um encontro, de conseguir compreender e atender, né? Então, o ser humano muitas vezes passa por sensações de negligência, de rejeição, de abandono. E esse encontro com a dor provoca feridas. Num outro momento, eu posso trazer questões mais aprofundadas sobre trauma. Hoje não é o meu foco nesse encontro nosso, né? Então, nessa fase, a criança não tem recursos ainda para lidar com essas feridas, com esses desencontros, né? E ela, então, independente da boa vontade da mãe, ela vai adentrando nessa experiência humana, que passa, assim, por dores, por desencontros e por sensações fortes de abandono. E o adulto carrega no seu corpo essas marcas dos desencontros primitivos, né? E isso, vida afora, nos acompanha. A consciência sobre essas coisas nos ajuda muito a lidar com essas sensações. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que a mãe, quando engravidou, era solteira, os pais muito severos, e ela escondeu essa gestação até o 7º mês, onde a barriga estava sendo disfarçada. Aí os pais buscaram pelo o pai da criança e fizeram toda aquela situação de casamento e mandaram viajar para que todo mundo não visse aquela criança se desenvolvendo no útero de sua mãe. Mais tarde, essa sensação de vergonha, essa sensação de que estou chegando, mas estou incomodando, ela viveu, né, de uma forma muito intensa. E no trabalho psicocorporal, que eu já desenvolvi aqui no consultório, essas marcas foram perdendo a potência e a vida foi ficando um pouco mais fácil, pela própria consciência do que acontece comigo quando eu chego num lugar e tenho alguma demanda, né? Então, o nosso sistema neurosensorial, ele está em formação. E a criança, no começo, é pura vontade, puro querer. E ela reage a essas impressões do mundo externo com aqueles recursos que ela tem disponível. Então, ela desenvolve estratégias de sobrevivência. O que podem ser essas estratégias para uma criança tão pequena, né? A negação. Então, quando a gente vê alguma coisa, nossa, não é possível, não estou vendo isso não é verdade, eu me nego a acreditar nisso. Quantas vezes, como adulto, diante de uma realidade indigesta, a gente tem uma reação de negação e vira as costas e não quer olhar de frente para o nosso problema. Outra situação, a gente faz uma cisão entre a experiência boa e a experiência desafiadora. Então, eu tenho
um momento onde o meu marido, ou o meu companheiro, ou o meu filho, ou a minha professora, ela está num dia bom, então ela se apresenta para mim como uma boa pessoa. Num outro momento, nossa, acordou de ovo virado, ela está ruim, ela não é boa. E eu separo a pessoa, o lado bom e o lado ruim. E eu quero interagir com ela quando está tudo bem, quando ela está num bom dia. Mas como que é para nós, adultos, compreendermos que aquela pessoa existe na sua integralidade, com seus aspectos bons e os seus aspectos desafiadores. E eu também preciso aprender a lidar e a enxergá-la inteira. E o bom e o desafio, e o ruim ou o mal, coabita em todos nós, né? Então, é muito importante revisitar a nossa infância. Onde doeu? O que doeu? E trabalhar esses filtros que deformam a realidade. Eles se transformam em padrões de comportamento. E isso não facilita a nossa vida, muito pelo contrário, né? Quando nós podemos fazer um estudo da nossa biografia, isso é uma forma de trabalhar o nosso destino, porque a gente desconstrói muitas vezes esse filtro que olha para a realidade de forma equivocada, porque na nossa construção, com a nossa imaturidade, é muito difícil ter uma visão mais clara, objetiva e real. Como criança, a gente tem precariedades no nosso sistema emocional, no nosso sistema físico. A gente precisa de ajuda nesse desenvolvimento e também para olhar para a realidade. Mas como nós somos realmente dependentes do meio e do olhar, por exemplo, de quem nos alfabetiza nos nossos sentimentos, nós temos uma dependência do olhar da mãe. Às vezes a mãe tem um olhar muito pejorativo para o masculino. Então nós também vamos adquirindo essa conformidade, né? A gente vai aprendendo a olhar da mesma forma. E isso muitas vezes gera prejuízo nas nossas relações. E, portanto, é muito importante revisitar a nossa infância. Bom, assim nós vamos percebendo que as feridas nos fazem participar dessa grande comunidade que é o ser humano. E ela também desenvolve em nós a compaixão, porque eu entro na minha dor, e ao entrar na minha dor, eu entro na dor de cada um com o qual eu convivo. E se eu não entro, eu acabo desenvolvendo neuroses. Né? As neuroses, elas são frutos dessa tentativa de lidar com os conflitos e os traumas que estão ainda no nosso inconsciente. Então, desenvolver a compaixão é entrar no lugar do outro, é entrar na dor do outro. E lógico que isso gera, muitas vezes, uma sensação de solidão, porque como que a gente lida com a ferida? Se você gostou desse tema, faça inscrição no canal, ative o sininho que em breve nós voltaremos a nos encontrar.